sou Glória Gaia, né? Eu sou cametaense, paraense aqui desse estado, mas nata daqui do município de Cametá. E sou filha de pescador, extrativista de óleos de andiroba, latex de seringa, e o cuba, frutas, né? Frutas que naquela época, quando eu me criei, eu vi a minha mãe trazendo a condição do nosso sustento de frutas, de produto que eles tinham, era as frutas oleosas, né? Que seria a andiroba, o cuba e o latex da seringa, era a produção deles como mercado, e o açaí, bastante açaí, e o peixe no rio, que a gente se alimentava muito mais de peixe, pouco a gente via carne, né? Nossos pais nos criaram, nós éramos 10 irmãos, né? E era muito difícil na nossa mesa ter carne, ter uma coisa diferente. Era marisco, que era o camarão, era o caranguejo e o peixe. O peixe é naquele propósito que meu pai chegava com um barco cheinho de peixe e mandava minha mãe descer lá e pegar o peixe que ela queria comer para ele poder levar para trocar. Trocava com farinha, trocava no comércio, com açúcar, com café. Quando eu era menina de 9, 10, 12 anos, que eu já lembro, o meu pai fazia muita troca de produto. Peixe por produto. Por exemplo, ele levava peixe para terra firme, porque nós morávamos na ilha. E aí, para ele trazer de lá farinha de puba, tapioca, tucupi, frutas de lá da roça, o meu pai trocava com peixe, camarão, açaí, que ele levava. E a gente vivia uma vida muito feliz. Não tinha dinheiro, não tinha casa de alvenaria, nossa casa era casa de madeira, bem tranquila, bem humilde, né? E a gente vivia muito feliz, não tinha roubo de nada, você dormia numa casarona aberta, na beira de um grande rio com muito vento, né? Aí o projeto da barragem ele veio depois que eu cresci, depois que eu casei, depois que eu saí de lá. Você saiu das ilhas e foi morar... Foi morar na zona rural, fui morar para Tomiaçu, depois voltei, vim para a zona rural, e aí foi dentro desse contexto aí que começou o processo da barragem do Tucuruí. Que para nós das ilhas, nós da zona rural aqui, do Baixo Tocantins, aí foi uma coisa muito nova, uma coisa assustadora, né? Porque todo mundo falava do que ia ser implantado, mas também só assustava o povo, mas o povo não tinha... Naquele momento ele não tinha tanta preocupação, parece. Cada um vivia no seu canto, cada um vivia na sua ilha com todos esses produtos que tinha para comer. E aí a necessidade, ela veio se dar já com a implantação da barragem mesmo, e quando os movimentos sociais começaram a ter a visão do que ia acontecer, que eles começaram a conversar nos sindicatos, nas comunidades, nos movimentos sociais, e começaram a organizar o povo para que eles se preparassem, porque ia ter mudança na vida de cada um, como teve. A primeira coisa que aconteceu, que foi muito triste, foi a desocupação da vila, né? Ao lado da barragem, que era a vila de Jacundá, né? Que era uma vila muito grande. E a barragem desalojou, tirou aquele pessoal, aquele povo perdeu, né? Tudo. Foi alagado, né? Alagado, né? Aí aquele povo foi despejado tudo para onde eles quiseram colocar, que foi tirado da onde eles tinham
agricultura, suas culturas, sua Sim. vivência, que viviam Sim. muito felizes, e aí Sim. foram jogados para uma terra onde era muito bruta, onde não tinha nada. Então, Sim. foi a primeira parte que foi muito triste, foi quando eles desabregaram esse povo de lado a lado. E também quando fechou, que começou a consequência no Rio. É. E também quando começaram a chegar, como a Aida estava dizendo, que chegaram tantas pessoas de fora e começaram a ter olho nas terronas que tinha aqui próximo, a barragem, próximo do Tucuruí. Eles chegavam porque eles queriam a terra, né? Eles vinham por causa da terra, eles chegavam, aí Sim. muitos vieram com a implantação, né, da barragem, aí vieram trabalhando, mas aí como eram gente de fora, e aí eles viram que as terras eram tão fáceis de tomar, eles começaram a chegar nas vilas, como essa história do Anilzinho, foi muito triste, porque é um povo que eles tinham princípio, né, era vilas de caboclo, né? Sim. Inclusive negros, né, Aida? Sim. Muito negro, muito índio, bastante índio, nessa parte aí. E eles chegaram e começaram a amedrontar ou negociar a terra, baratinho, enganar, Sim. levar para trabalhar e começaram a enganar e começaram a desapropriar eles. E depois só compravam um terreno Sim. só para entrar na terra e aí depois tomavam toda aquela área e foram tomando, e foram tomando, e foram tomando. E aí eles foram saindo das terras e fazendo barraquinha na terra, na outra parte da terra, tentando morar lá adiante, e aí eles mandavam o jagunço tacar fogo e queimar os animais, queimar as aves, tacar fogo nas casinhas. E amedrontar as famílias e atirar as pessoas. Elas não puderam mais caçar, não puderam mais pescar, não puderam mais fazer nada. E aí começaram a fazer uma grande pressão, que esse anilzinho aí, ele foi se reduzindo, e para ficarem na terra que eles estão, precisou de uma grande luta regional mesmo, luta de tantos sindicatos, né, e movimentos sociais que acudiram. Ele surge com conflito, e aí eles já não tinham mais como pensar para viver, eles começaram a se organizar, as pessoas de coragem, fazer um grupo. Sim. E criar a lei. Então eles criaram a Lei Anilzinho. A Lei Anilzinho era resistir na terra, né? Resistir, trabalhar, resistir. A terra era coletiva, não podia vender? A terra era coletiva, não podia vender. E eles faziam os cantos, assim como nós temos aqui. Aí eu me lembro assim do pedacinho do canto que dizia assim, era muito sentido o canto deles, que já tinha morrido tantas pessoas que os jagunços da fazenda matavam, né? Os fazendeiros mandavam matar. Aí eles cantavam assim, ai, ai, meus companheiros, ai, ai, meus companheiros, tenho pena daquele povo, do Anilzinho, do Ipaú, Joana Pérez e Varginha estão sofrendo a mesma dor. Lá está o fazendeiro expulsando o lavrador. Então, são esses setores. Sim. Varginha, Joana Pérez. Ipaú, Joana Pérez, Varginha e a beira da estrada, tudinho. Sim, então, tudinho. Eles faziam a música, assim, de sentimento do que estava acontecendo, né? Que eles estavam matando as pessoas que jamais eles pensavam que eles iam ser atingidos. Então, a lei Anilzinho, ela depois que foi resistência, Sim. que muita gente viu que valeu a pena, ela foi aplicada em outros lugares que também tinha essa mesma
demanda, de ameaça, esses conflitos, de tomada de terra e o povo tinha medo. Então, depois que se aplicou no anilzinho, veio se aplicando. E eu acho que o segundo lugar que foi implantado a Lei América foi baseado na Lei Anilzinho, foi a Lei América. Lei América. Aí que foi também a luta que eu comecei a te falar, que foi a luta da comunidade, muito pequenina, muito tranquila, e que olhava todo mundo agregado num pedacinho de terra, respeitando o outro lado da estrada todinho, que ia muitos quilômetros para dentro da mata, porque era do seu Ernesto Moreira, né? Ernesto Moreira é o nome do dono. Do dono, que dizia assim dono e não era, não tinha documento, não tinha nada. Então, a Lei Anilzinho, ela veio dar força para os trabalhadores, para os agricultores da América terem coragem também de se organizar em sindicato, em comunidade e movimento social. O que a gente fazia, o que eu cheguei a fazer muito e hoje dá fácil, é assim, ver essa parte. Então, durante todo esse período que os homens se organizavam mais para estar lutando por causa da terra, a mulherada ficava se organizando na comunidade. Aí, para que a gente pudesse trazer as mulheradas para dentro da discussão, aí a gente criava, né, os grupos, as associações. E aí a gente mexia com remédio alternativo, com as plantas medicinais, com as hortinhas caseiras, né? E para poder começar a organizar elas. E organizamos muito elas nesse sentido. Elas foram para o sindicato mesmo, foram para o movimento de mulheres. Começamos a se organizar assim, porque a gente via, olha, ia para a reunião, ia só os homens, as mulheres não iam. As mulheres não eram associadas no sindicato, era só os homens que iam, e aí o sindicato criava uma carteirinha de dependente, né? Os homens eram associados, a mulher era dependente. Aí aquela história ainda do fundo rural daquele tempo, né? Só para ter direito, assim. Mas a gente não participava quase de reunião fora, porque era só os homens, porque as mulheres tinham os filhos, e aí seus homens saíam, as mulheres sempre tinham aquela história que tinha que ficar cuidando do filho, cuidando da roça, capinando roça. E aí nós começamos a se organizar para resistir dessa forma, não. Se vocês têm direito de sair, por que nós não? E aí teve tudo uma briga regional, por causa de a gente ser associada também, ser o trabalhador, a trabalhadora, né? Porque tu via até a sigla do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de tal município. Então foi tudo uma luta de movimento de todos os sindicatos, que a FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores Rurais, criaram a sigla Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de tal município. Né? Isso tudo, para se dar essa sigla, ela teve que ser travado luta. Eles dizem que mudaram porque uns anos depois do fechamento da barragem, tudo ficou escasso. O pescado ficou escasso, o açaí mudou totalmente, não é aquele açaí que antes a gente tinha, né? Morre muito, seca muito açaí, morre muito açaizeiro. A água ficou doentia, transmite muita doença. E a madeira também não tem mais, então eles dizem que eles não têm o que mexer na ilha. Muitas famílias, assim, quando dizem pra gente, por que tu mudou da ilha? Menina, se tu não tem emprego, teu marido não tem emprego, tu com todos esses filhos. Não, é porque na ilha não tem mais o que comer, não tem mais o que fazer, porque a água é poluída, nós não temos sistema de água tratada na ilha. O pescado sumiu, o açaí
Hoje é bem pouco, é só as pessoas mesmo que plantam açaí, mas o açaí mesmo que a gente tinha, aquele açaí mesmo que era nativo, nós não temos mais, é só as pessoas que estão no projeto, que plantaram açaí. Mas antes a gente mudar para cá, porque agora meu marido tem um carrinho que faz estivador, e aí eu tenho a banquinha, eu vendo um café, um bolinho. Eu acredito que a partir de toda essa consequência que a barragem veio, de anos para cá, começaram. Agora eu acho 10 anos para cá se alastrou mesmo, é tudo tipo, aí em criança pequeno, em adulto, em jovem, é tanto jovem perdendo a vida porque morreu com câncer. E é todo tipo de câncer? Todo tipo de câncer. Câncer de cabeça, câncer de garganta, muito casos de câncer de nódulos no pescoço. Câncer de intestino, é bastante câncer de intestino. Câncer de útero é uma lástima. E muitos casos com óbito. Muitos casos com óbitos. Leucemia em criança, porque tu sabe, a leucemia é o pior câncer, porque ele avança e mata mesmo. A AIDS aqui, ela está desenfreada. O meu genro, que ele faz o trabalho, ele trabalha na CESPA, ele te dá o detalhe de todas essas doenças direitinho, Aida, de tanta poder de doença infecciosa que tem aqui. E a AIDS está batendo recorde. Oeiras do Pará, Cametá, Limoeiro de Ajuru, todos esses municípios. Com muitos casos. Com muitos casos.